A pergunta é: o que é a mente humana? O que é essa consciência humana? Nós vamos trabalhar com você aqui dentro desta investigação para termos uma aproximação disso. Não se trata de uma palestra, não se trata de uma forma de nos aproximarmos aqui pelo viés da intelectualidade, pelo caminho do entendimento verbal ou do estudo a partir dos livros ou daquilo que A, B ou C já colocou em um livro sobre isso. Aqui se trata de nos aproximarmos de nós mesmos. Dentro desse observar, desse olhar para nós próprios. Assim, estudar a si mesmo é ter uma aproximação não intelectual, não verbal, não com base em conhecimento emprestado, mas dentro de uma direta ciência daquilo que se passa dentro de cada um de nós. Notem como isso é simples, mas ao mesmo tempo isso requer algo mais do que uma mera aproximação intelectual, uma mera aproximação de palavras. Somos muito propensos às palavras. Nos apegamos muito rapidamente a conceitos verbais, a conceitos intelectuais. Nós achamos que, através do intelecto, nós podemos compreender as coisas. Vamos tomar ciência logo. Isso é algo fundamental para todos nós, de que esse intelecto, como se processa em nós, ele está dentro de uma limitação, ele está dentro de um programa já pré-ordenado. Vivemos psicologicamente no intelecto dentro de uma programação. Assim, esse intelecto em nós, ele vive dentro de uma limitação. Não podemos nos aproximar de algo como esse estudo de nós mesmos através do intelecto. Ele é limitado. Assim, tudo aquilo que nós temos já guardado como conhecimento a respeito desse assunto, nós precisamos, ao menos agora, aqui nesse instante, deixar de lado para simplesmente observar aquilo que se passa dentro de cada um de nós. Então, aqui se trata de um estudar a nós mesmos pela autoobservação. Quando há esta verdade do autoconhecimento, o que nós temos presente é uma aproximação não verbal, não intelectual. E, portanto, não se trata de um entendimento, mas de uma compreensão. A compreensão, quero repetir, não pode ocorrer apenas com o intelecto. O intelecto é limitado. A realidade, a verdade da compreensão elimina esse movimento já programado e condicionado de um intelecto que está dentro dessa limitação. A verdade da inteligência, do despertar desta compreensão é o florescer desse silêncio que nos faz perceber, a partir desse novo modo de olhar, aquilo que é a verdade sobre quem nós somos. O intelecto não pode nos dar isso. Sobretudo esse intelecto preso a esse modelo de condicionamento, de cultura, de sociedade, de mundo. Nós não temos uma resposta para o que é a mente humana.
como nós funcionamos, nós não temos uma resposta para o que é a consciência humana, mas podemos tomar ciência disso. Se nós prescindirmos dos livros, das teorias, das ideias, das crenças, pela direta observação, observar como se processa o pensamento em você é a forma única para uma compreensão muito direta, muito simples, vivencial e, portanto, real. Isso é autoconhecimento. Observe os pensamentos presentes em você e você irá descobrir o que é a mente humana, irá descobrir o que é essa consciência humana. Essa consciência, como nós conhecemos, é aquilo que, na verdade, é esta ciência de estar ciente de algo. Quando estamos cientes de algo, ter esta ciência é o que nós chamamos de consciência. Então, esta minha consciência, essa nossa consciência, essa consciência humana, está dentro desse eu consciente. Eu estou consciente, consciente das experiências, consciente das lembranças, consciente das recordações. Então, repare, esse estar consciente implica a presença de um eu que tem ciência de algo separado dele próprio. Então vamos perceber isso agora aqui claramente. Estamos nos referindo à verdade da autoconsciência? É isso que nós chamamos de consciência humana? Estar consciente é a presença dessa consciência humana? Isso é autoconsciência? Então, essa autoconsciência é como a mente funciona. Isso é a mente humana. Observe que nós temos ciência apenas disso na vida. Isso significa que a nossa noção de experiência na relação com o mundo, na relação com o outro, na relação com nós mesmos, é sempre uma relação nessa separação. Então há esse que pensa e o pensamento, há esse que vê e aquilo que está sendo visto, há esse que sente e aquilo que está sendo sentido. Então há esse sofrimento e esse sofredor. Observe que esse senso de mente humana é esta assim chamada consciência, que é a consciência do eu. Então, qual é a verdade sobre quem somos? Vamos com calma aqui. A verdade que expressamos ser é, no momento, a verdade que nós somos? Mas isso que expressamos ser, que é, na verdade, o que nós somos, é divisão? É a divisão entre eu e o não eu? É a divisão entre o pensador e o seu pensamento? O sofrimento e o sofredor? Aquilo que está sendo visto e aquele que está vendo? Se isso está presente, aquilo que está presente é o conflito, é a desordem, é a confusão e, portanto, é o sofrimento. É assim que nós funcionamos. É isso que nós chamamos de consciência, a consciência humana. Então nós temos essa assim chamada consciência superficial, ou essa consciência periférica, ou essa consciência mais acessível de todos nós. Esse contato com os pensamentos, com os sentimentos, com as percepções superficiais, mais acessíveis a todos nós, isso que nós chamamos de consciente, a parte superficial, a parte
periférica, a parte mais acessível que temos a respeito daquilo que somos nesse contato com a vida, aquilo que alguns chamam de consciente, e temos essas camadas mais profundas desta assim chamada consciência também em nós, onde carregamos dentro de cada um de nós toda a história humana, toda a cultura, tudo aquilo que a humanidade representa. Isso nem sempre está se mostrando aqui na superfície, mas está presente em cada um de nós. A angústia, o medo, a inveja, a ambição, o ciúme, a violência, a raiva. Algumas vezes temos contato com isso quando esta consciência em nós, que é esse sentido de um eu presente em nós, essa autoconsciência, ela é de alguma forma desafiada. Então a raiva se mostra, a inveja se mostra, o ciúme se mostra. Tudo isso está dentro desta assim chamada consciência. Nós podemos fazer essa divisão entre o consciente e o inconsciente, mas estamos tratando de uma única consciência que carrega todo esse peso de condicionamento social, cultural, humano. Esse é o sentido de um eu presente, que é o nosso ego, a pessoa, como nós somos, porque demonstramos ser. Essa é a mente humana. É assim que nós funcionamos. Essa é a consciência que nós conhecemos. Então, estamos dentro de uma condição psicológica de ser alguém no viver, na vida, desta forma. Será possível tomarmos ciência da realidade fora desta assim chamada consciência humana? Fora desta assim chamada mente humana? Tomar ciência de algo fora desse movimento, porque todo esse movimento é o movimento que todos nós conhecemos. Então vamos chamar isso aqui de o conhecido. O movimento conhecido, essa assim chamada consciência do eu. Aqui o trabalho consiste na descoberta de uma nova consciência, de uma nova mente, de um novo ser. A ciência de ser é este novo ser. A realidade de sua natureza real, de sua natureza verdadeira, algo fora desta mente humana, desta consciência humana, fora desse como funcionamos. Nós sabemos, isso é parte desse conhecido, como nós funcionamos. Agressão, culpa, raiva, ansiedade, depressão, posse, controle, desordem psicológica, ausência de amor, de paz, de liberdade, de felicidade. Aqui, nesses encontros, na descoberta da verdade sobre nós mesmos, essa é uma aproximação da verdade do autoconhecimento para a revelação de uma ação livre do ego. Nós temos uma playlist aqui, investigando isso, explorando isso,
onde tomamos ciência disso. Tomar ciência disso é a percepção clara de algo fora desse conhecido. Há algo além do conhecido. Estamos dizendo aqui para você que há algo além do conhecido, algo além do descritível, algo além desta consciência humana. Eu tenho chamado isso aqui de real consciência. Nós desconhecemos isso. Desconhecemos porque isso está fora do conhecido. Quando isso se mostra, isso é o fim do conhecido, e, portanto, isso é o fim desta assim chamada consciência humana, carregada como ela está, com todo esse peso de condicionamento de cultura humana. Há milênios o ser humano vem vivendo assim, nesta não ciência da verdade de Deus, nesta não ciência da verdade do seu próprio ser. Então, 40 anos de vida, 60 anos de vida, 70 anos de vida. Todos nós sabemos o que é a morte. Será verdade isso? Tudo que nós temos visto são pessoas morrendo, mas desconhecemos a verdade sobre a vida e sobre a morte. Não temos a ciência do que é a vida real, nesta real consciência, onde esta realidade fora do conhecido está presente. Então, o trabalho aqui nosso é para o despertar desta nova consciência. A iluminação espiritual é a ciência do seu ser, é a verdade sobre quem é você. Aqui a expressão iluminação espiritual não é o que alguns chamam de iluminação espiritual. Aqui eu me refiro ao simples e natural estado livre deste senso de separação criado pelo ego, onde existe esse mim, esse eu, esse senso de dualidade, onde há essa noção equivocada do próprio eu, de separação nesse estar consciente. Aqui o que estamos dizendo é, esse eu tem essa noção, eu e o não eu, a noção estou pensando, estou sentindo, estou vivendo. E implícito nessas expressões está a noção da separação. Estou vivendo, então tem eu e a vida. Estou pensando, então tem eu, o pensador e o pensamento. Estou sentindo, então tem eu, aquele que sente e o sentimento. Isso é um equívoco, é um engano, é uma ilusão sustentada pela ignorância a respeito de quem somos, do que é a vida, a real vida, livre naturalmente desta consciência humana, que é a consciência do eu, livre naturalmente desta assim chamada mente humana. Então, esse é o assunto que estamos trabalhando, sinalizando aqui para você. O florescer do seu natural estado de ser, que é pura consciência, real consciência, nesta nova mente. Quando usamos a expressão novamente, estamos apontando para algo fora da própria mente, como nós conhecemos. Então podemos chamar também de não mente, porque não se trata desta mente, não se trata desse movimento, que é o movimento do eu, ter uma aproximação de si mesmo. É descobrir aquilo que está presente quando não há mais esta separação.
A beleza desse florescer, desse despertar da verdade sobre você é que quando esta realidade está presente, não há mais essa dualidade, não há mais esta mente humana, não há mais esta consciência humana, não há mais essa história assim chamada humana. A realidade presente é a realidade de Deus, é a consciência de Deus, é a verdade desta não-mente, é a verdade de ser. Isso é amor, isso é liberdade, isso é paz, isso é felicidade. Então, olhar para todo esse movimento, investigar todo esse movimento interno, descobrir esse movimento que sustenta tudo isso, que é o movimento da memória. Observem como é tão claro, tão simples isso. Nós não somos outra coisa nessa consciência humana a não ser memória. Você só pode ter ciência daquilo que você reconhece. E aquilo que você reconhece é esse experimentador que já passou por aquilo e registrou aquilo aqui como uma memória, uma lembrança, uma recordação. Então, o que nós chamamos de consciência é um movimento de memória. O sentido do ego, do eu, não é outra coisa a não ser memória. Tirando esse nome que você diz que tem, tirando essa história que você diz que é a sua história, tirando esse corpo que você diz que é o seu corpo, que fica? Quem é você? Qual é a verdade sobre você quando não há mais essa memória? É exatamente o que estamos colocando. O seu nome é uma memória, a sua história é uma lembrança, é uma memória, e esse corpo é uma memória. A memória dos seus pais, dos seus avós, bisavós. O seu corpo é só uma memória. Essa memória, ela é alimentada. Quando ela é alimentada, ela se mantém. Se ela continua sendo alimentada, ela mantém sua continuidade. Se ela deixa de ser alimentada, ela definha e desaparece. Observe como é simples isso. Memória é só exercício, é só prática, é só continuidade. Suas memórias, que respondem com mais rapidez nesse instante, quando um desafio se apresenta, são as memórias mais recentes. Por exemplo, qual é o seu nome? Essa é uma memória recente. Agora, qual é o nome do seu bisavô? Qual é o nome do seu avô? Qual é o nome do seu pai? A memória que se mostra mais rápida é o seu nome ou o nome do seu pai, ou do seu avô, ou do seu bisavô? Então, observem, o movimento de memória requer repetição, requer prática, requer continuidade. Esse é o movimento do eu, do ego. O ego vive nesse movimento de memória. Nossas reações de memória, elas requerem essa continuidade. O ego é esse elemento que vive dentro dessa continuidade. Podemos ir além dessa continuidade, que é esse movimento do eu, do ego, que é a repetição da memória.
Podemos descobrir algo além da memória e, portanto, algo além desse conhecido. É o que estamos colocando aqui para você como sendo uma realidade. A ciência daquilo que é você não é memória. Não está dentro da memória. Reparem como é fascinante isso. Por exemplo, você diz eu, quando olha para esse corpo, mas o que você tem a olhar para esse corpo é uma memória, e nessa expressão eu, uma história, que é memória. Mas qual é a verdade deste ser? A verdade desse ser é que ele não nasceu, e, portanto, ele não está dentro do tempo, não faz parte dessa continuidade de repetição. Então, o que é o despertar da consciência? O que é a iluminação espiritual? É a ciência desta outra coisa, desta realidade indescritível, inominável, exatamente porque ela não está dentro do conhecido, não faz parte do tempo, não faz parte da memória, não faz parte do nome, da história e do corpo. Ter uma aproximação de si mesmo é ter uma visão da verdade do seu ser para uma ação livre do ego. Então, quando há esta verdade do autoconhecimento, existe esta ação livre do ego, esta real vida divina, que é a presença do desconhecido, desta realidade, que é a realidade de Deus. Deus não é algo dentro do tempo, portanto, não é algo dentro da limitação desse intelecto e dessas explicações. Não faz parte desse movimento do pensamento. Assim sendo, essa realidade de Deus é uma realidade além da crença, além da ideia, além do pensamento, além da imaginação. Essa realidade é inominável, é indescritível. Essa é a realidade do seu ser, daquilo que não tem nome, não tem história, não tem corpo. Tudo isso soa muito estranho para a maioria de nós. A ideia de que temos uma vida, uma particular vida, de que somos alguém presente aqui no viver, dentro da experiência. A realidade aqui, nesse instante, é a realidade da vida, é a realidade inominável, indescritível, que é a realidade de Deus. A ciência disso, a verdade de uma vida, sendo essa vida a própria vida divina, num novo modo de agir no mundo, é a visão, é a verdade da revelação, que é o resultado do autoconhecimento e da real meditação de uma forma prática. Então são duas playlists aqui no canal, a verdade do autoconhecimento e a realidade, a verdade da meditação, da real meditação na prática. Você tem acesso aqui no canal a essas duas playlists. Há uma terceira playlist que é a que estamos tratando agora aqui com você, a verdade do autoconhecimento e desta ação livre do ego. Então, esses assuntos, autoconhecimento, a verdade da real meditação, de uma forma prática, assim ter uma aproximação da verdade sobre quem é você requer esta visão, esta clara ciência da realidade divina. Então, esse é o nosso encontro aqui, dentro desse canal.
Além disso, temos encontros online nos finais de semana. Você encontra aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Temos encontros presenciais e também temos retiros. Se isso é algo que faz sentido para você, de repente você já vem assistindo esses vídeos, mas ainda não se inscreveu no canal. Aproveita e já se inscreve no canal. Já deixa aí o seu like, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. O instrumento que temos em nosso corpo, ligado a esse processo de direta observação, nesse autoconhecimento, ou a ferramenta mais delicada, é esse cérebro. Ele, em geral, está entorpecido, ele, em geral, está lerdo, está viciado,